Para todo sempre exaltamos o nome do Senhor dos Exércitos, que é Jesus Cristo, o nosso único Senhor e Salvador, a quem rendemos toda a honra e toda a glória. Tudo bem, queridos? Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, falo a partir de Maputo, em Moçambique, o seu companheiro do estudo da Palavra de Deus. Agora estaremos estudando na aula de número 85B, falando do tema sobre batalha espiritual na sua primeira edição. Vamos lembrar, queridos, que a primeira batalha que aconteceu, a primeira guerra que aconteceu, sabe onde foi que aconteceu? Foi nos céus, exatamente. Foi quando Lúcifer e os seus anjos declararam guerra contra o Senhor dos Exércitos. Insanidade total, né? Se esqueceu por um instante que ele era criatura e resolveu confrontar o Criador. Mas nós temos esse registro em Isaías capítulo 14, versículos 12 a 17. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra. Tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Por 5 vezes ele disse que faria. Percebe isso? Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te, é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades? Olha, um dia nós vamos olhar para ele e dizer isso, que os seus cativos não deixava ir para suas casas? Exatamente. 1 João capítulo 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, amados, se você caminha com Cristo, você tem essa missão, destruir as obras do diabo. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18. Mas antes de falar um pouco sobre Efésios, quais são as obras do diabo? O espiritismo, o humanismo, o legalismo, o catolicismo, todos os ismos que existem no mundo são obras satânicas. O único caminho, a única verdade que eu e você necessitamos se chama Jesus Cristo. O que sair disso não é de Deus. Pertence ao reino das trevas. E se você está impactado com essa revelação, procure saber mais a respeito. Vamos ver o que a Bíblia diz, o quanto você foi enganado e descobriu hoje, agora, que Jesus Cristo é o único caminho. Não é nenhuma religião. É Jesus Cristo. O homem não precisa de religião, precisa de Jesus Cristo na sua vida. Efésios capítulo 6, versículo 10 a 18. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Agora veja a instrução. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então quem tem que se revestir sou eu e você. Tome posição. Faça a tua parte para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ou seja, ciladas sempre vão existir. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Amados, não reclame da luta. Nós estamos na luta e ela vai continuar. Você sai de uma luta, vem outra. Você sai da luta e vem outra. Você precisa entender isso. Que nós estamos vivendo em um mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes.
Portanto, tomai toda a armadura de Deus, é toda, não é parte, é toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Ou seja, a Bíblia está garantindo que os dias são maus. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amados, não se engane. A crueza é essa. Estais, pois, firmes, cingido-vos com a verdade. Nunca profira uma mentira, porque é mentira do diabo. Vestido-vos da couraça da justiça, que é a cobertura do sangue de Jesus, calçando os pés a preparação do evangelho da paz, lastreado na palavra de Deus, embraçando sempre o escudo da fé, ou seja, a palavra de Deus é que te escuda nesse mundo, é que te protege, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O diabo sempre vai lançar dardo inflamado, mas a única maneira de estar livre deles é escudado pelo escudo da fé. Também tem o capacete da salvação, protegendo o seu cérebro, a sua cabeça, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Veja, tudo está em torno da palavra e do sangue. Com toda oração e súplica, e orando a todo tempo em espírito, e para isto vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amados, vida de oração, oração sem cessar. Entenda, queridos, que a missão é o resgate. Nós estamos aqui para resgatar. Deuteronômio capítulo 6, versículo 21. Éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Então veja onde nós estávamos e para onde o Senhor nos trouxe. A carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, nos revela: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Todos nós estávamos cativos, presos nas trevas, e Ele nos libertou, nos trouxe. Nós estávamos presos na religião, estávamos presos no vício, estávamos presos na promiscuidade, estávamos presos na violência, estávamos presos no medo, estávamos presos no ciúme, na inveja, na contenda, nas obras das trevas, na pobreza, na miséria, e o Senhor nos libertou e nos trouxe. Aleluia. O salmista Davi, no Salmo 40, versículo 2, ele deixou registrado: tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, e colocou os meus pés sobre a rocha e me firmou os passos. Eu e você estávamos atolados na lama. E ele nos tirou de lá, nos trouxe. Amados, Jesus veio para libertar os cativos. Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesus ali num sábado, em uma sinagoga, ele abriu o livro assistente, ali o que está registrado em Isaías capítulo 61, agora reportado em Lucas 4, 18, Jesus toma posse, e essa posse que ele toma, ele transmite a mim e a si, e portanto eu e você declaramos: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, pobres destituídos de bens materiais e pobres de espírito. Amados, tem pessoas nesse mundo que são tão pobres, mas tão pobres, mas tão pobres, que a única coisa que eles têm é dinheiro. É verdade. Tem um caminhão de dinheiro, tem um baú de dinheiro, tem uma casa cheia de dinheiro, mas é pobre, é miserável. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Então veja que a obra do Calvário ela é completa. É evangelização, mas também proclama libertação aos cativos. Restauração da vista aos cegos, físicos e espirituais, e para pôr em liberdade os oprimidos. Medo, angústia, estresse, depressão, toda essa opressão Jesus nos mandou. Nossa missão, pois, queridos, é declarar que existe um único Senhor, e entrar em luta para resgatar esse mundo daquele que roubou, daquele que pretende destruí-lo, a saber, Satanás. Isso só será feito com cooperação do próprio Deus. Só Deus para nos ajudar. Deus, ele é o iniciador da missão de resgate. E agora, queridos, precisamos entender onde é que começa os conflitos. Onde começam os conflitos? Coração. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então é aqui no coração que começa a luta. Se você não tiver domínio, não adianta querer brigar contra o inimigo. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração,
mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Mateus capítulo 15, versículo 19, veja, porque do coração procedem maldesígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Veja, é do coração, queridos. Você tem que ter domínio sobre o teu coração. O que está no teu coração é o que vai transformar a tua vida. Aleluia. O que está no teu coração é que vai te levar onde você deseja chegar. Entenda isso. Senhor, misericórdia. Além do coração, onde começa o conflito? Na mente. Isaías, capítulo 59, versículo 7. Os seus pés correm para o mal. São velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos, a desolação e abatimento. Queridos, se nós não tivermos vitória sobre essas áreas da nossa vida, não adianta querer lutar contra o inimigo. Então, mente, coração. Efésios capítulo 2, versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Cuidado com a mente. Campo de batalha é a nossa mente. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então veja, onde começa a batalha? Onde começa o conflito? Coração, mente. Outra área, carne, na nossa carne. Romanos capítulo 8, versículo 7 e 8. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus. Veja que diz que o pendor da carne não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Porquanto, ou portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. É isso, é o que está escrito. Tiago capítulo 4, versículo 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Amados, o mundo está em guerra porque nós individualmente estamos em conflito. Então essa milícia, essa guerra que nós travamos na nossa carne é que coloca em risco a paz. Coloca em risco a nossa comunhão com Deus. Então, onde começam os conflitos? Coração, mente, carne. Outra área, os olhos. Jó capítulo 31, versículo 1. Olha o que está escrito. Fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa donzela? Amados, faça aliança com os seus olhos. É grande área de conflito. Salmo 101, versículo 3. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Olhos, cuidado com os olhos. Mateus capítulo 6, versículo 23. Se, porém, os teus olhos forem maus, veja bem o que Jesus está dizendo, todo o teu corpo estará em trevas. Olha o poder dos olhos. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Cuidado com os olhos. Tenha vitória através dos seus olhos. Tenha controle através daquilo que você vê. Veja o que diz Pedro na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 14. Tendo olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Que coisa, hein? Onde começa a batalha? Coração, mente, carne, olhos e língua. Neemias capítulo 2, versículo 12. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me impusera no coração para fazer. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Paramos por aqui. Em nome de Jesus Cristo. Até a próxima. Para a glória de Deus. Amém.